3651-7300. 3651-7300. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Essa segunda-feira, meus irmãos e irmãs, depois do 5º domingo da Páscoa que demos ontem, nós temos um grande sinal, um grande exemplo também para todas as épocas, também para nós hoje. Celebramos a memória de Santa Catarina de Sena, virgem e doutora da Igreja. Nós temos na Igreja muitas mulheres e grandes mulheres que marcaram sua história e que viveram intensamente a mística, a vida cristã, e na sua história, mesmo confusa, complicada, souberam, além de ser fiéis ao Evangelho, além de caminharem unidas à Igreja, no meio de muitas confusões que havia na época, também soube anunciar a boa notícia, querigma, a todas as pessoas. Falamos tanto da questão da promoção da mulher, da presença da mulher. Nós temos vários exemplos, né? E Santa Catarina de Sena, inclusive, foi declarada doutora da Igreja, né? São Paulo VI proclamou a doutora da Igreja no dia 4 de outubro de 1970, ou seja, doutora, ou seja, alguém que ensina com autoridade. Além de ser correta aquilo que ensina, tem uma autoridade de doutora no ensinamento. Ou seja, alguém que tem desse grau, né? Temos aí que são poucos doutores e doutoras na Igreja. E Santa Catarina, meus irmãos e irmãs, do século XIV. Né? Ela nasceu em Siena, na Itália, em 1347, né? E morreu em Roma no dia 29 de abril de 1380. Portanto, viveu pouco tempo. E ela uniu a profundidade da vida contemplativa, estava no convento contemplativo, a uma incansável atividade, ou seja, alguém também que não foi alheia ao seu tempo, mas é uma presença muito grande da Igreja. Ela foi mensageira da paz numa sociedade sacudida por violentas rivalidades. Uma sociedade sacudida por violentas rivalidades, ela foi mensageira da paz. Como hoje temos tantas rivalidades, tantas divisões, tantos problemas, e ela, essa grande mulher, teve coragem de ser mensageira da paz. Também havia uma chamada questão do cisma do Ocidente. O Papa morava em Avignon, não mais em Roma, passou um tempo morando em Avignon, e ela se engajou no retorno do Papa de Avignon, na solução do cisma do Ocidente, para que o Papa voltasse para Roma novamente. Ou seja, também um momento difícil da história da Igreja, ela soube como ninguém também se posicionar e também rezar e falar da sua posição, né? Também se engajou na reforma da Cúria Romana. Já naquela época se falava dessa reforma da Cúria Romana, para que realmente aqueles que estão a serviço da Igreja presente no mundo inteiro pudessem ser também exemplos de santidade, de vida, né? Então a Cúria Romana. E também na correção dos costumes, questões de problemas, os costumes da sociedade, da época, etc. Portanto, ou seja, que nada há de novo debaixo do céu, meus irmãos e irmãs, como nós vemos hoje também, essa necessidade de corrigir os costumes. Hoje se fala da agenda de costumes, né? Como uma questão, como se fosse uma coisa tão pejorativa. Santa Catarina de Sena foi alguém que se engajou nisso, né? Também na assistência aos doentes. Ela sendo contemplativa, preocupada com os enfermos, com os doentes e aos encarcerados, que estavam presos, né? Além disso tudo, ela escreveu muito. E seus escritos, entre os quais recordamos o diálogo da Divina Providência e também seu epistolário, suas cartas, se sobressaem pela sabedoria, fervor da caridade e extraordinária qualidade da linguagem. Alguém que viveu o seu tempo, viveu como grande mulher, foi canonizada, santa, e além de ser canonizada, é colocada como autoridade que ensina na Igreja, doutora da Igreja. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos que a Igreja reconhece o papel das mulheres
e faz grande trabalho, através da história, como foi na época do século XIV, Santa Catarina de Sena. Pensamos sua intercessão e agora rezemos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecesse trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignaste alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, proteja e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. ZYL 106,7. A sintonia da felicidade. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo, fogo do amor de Deus, fogo do amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs que se unem a nós nesse momento para celebrarmos a Eucaristia, nós celebramos hoje a memória de Santa Catarina de Sena, Virgem Doutora da Igreja. Nasceu em Sena, na Itália, em 1347 e faleceu em Roma, dia 29 de abril de 1380. Ela uniu à profundidade da vida contemplativa uma incansável atividade. Mensageira de paz, numa sociedade sacudida por violentas rivalidades, engajou-se no retorno do Papa de Avignon, na solução do cisma do Ocidente, na reforma da Cúria Romana, na correção dos costumes, na assistência aos doentes e aos encarcerados. Seus escritos, entre os quais recordamos o Diálogo da Divina Providência e o Epistolário, sobressaem pela sabedoria, fervor da caridade e extraordinária qualidade da linguagem. São Paulo VI proclamou-a doutora da Igreja no dia 4 de outubro de 1970. É uma das padroeiras também da Itália. Nós vemos o papel da mulher, né, que foi mulher consagrada e que, vivendo a vida contemplativa, justamente procura também servir a igreja no seu tempo. A igreja sempre deu muito valor também a todo esse trabalho que a mulher desempenha nos vários lugares da igreja. Nós celebramos essa missa pela saúde de Rosália Levino de Souza, que é amiga da Rádio Catedral, e também por várias pessoas que nos pedem essas intenções, pelos aniversários de nascimento, de matrimônio, de ordenação presbiteral, temos vários hoje, também de vida religiosa, pelos enfermos. Nós temos alguns sacerdotes também internados no hospital, visam pela sua saúde, também aqueles que se encontram em casa e aqueles que faleceram. Recordamos o Vinícius Lima, aqui da Rádio Catedral, e tantos outros que nós colocamos no altar do Senhor. E nós, meus irmãos e irmãs, iniciamos a celebração dessa Eucaristia com o nosso ato penitencial. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai.
Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, inflamastes de amor divino Santa Catarina de Sena na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da vossa igreja. Concedei, por sua intercessão, que o vosso povo participe do mistério de Cristo e exulte sempre a revelação da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de frente à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queria, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer sacrifício. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Porque sois todo amor e verdade, porque hão de dizer aos pagãos: onde está o seu Deus? Onde está? Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Abençoados sejais do Senhor que criou céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória.
Paráclito haverá de lembrar-vos de tudo o que eu tenho falado. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e nós iremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que vos disse quando estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a caminhada do tempo da Páscoa vai se desdobrando para que nós olhemos para os próximos momentos. E a palavra de Deus hoje já nos fala da expectativa do Espírito Santo. A leitura termina justamente isso: o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Passadas as primeiras semanas do tempo da Páscoa, quando a experiência da igreja primitiva, do encontro com o Cristo ressuscitado, suscitou todo entusiasmo, missão, evangelização, pregação do querigma a todos os cantos e sair pelo mundo anunciando o Evangelho. Agora também nós olhamos também esse momento que nós vivemos e vemos também que o Senhor nos promete aquele que é o Paráclito, que vai nos ensinar e nos iluminar em todas as coisas. Envia do céu o raio da sua luz, nos faz saborear as coisas do alto, nos faz compreender as coisas divinas. É a doce aragem que vem ao nosso encontro, para que nós possamos cada vez mais nos disponibilizar para andarmos pelos caminhos do Senhor e fazer a experiência de ser amado pelo Senhor e guardar sua palavra e ser unido a Ele. Jesus vai lembrar justamente isso, que aqueles que guardam a sua palavra e são unidos a Ele serão suas testemunhas. Nós sabemos que é dessa forma que Ele escolheu para que o seu testemunho permanecesse no mundo. Escolheu os seus discípulos, alguns que o encontraram para que pudessem ser suas testemunhas até os confins da terra, até o final dos tempos. Nós somos chamados, enquanto cristãos, a sermos aqueles que o encontram na palavra, na Eucaristia, nos irmãos e irmãs, e seus olhos se abrem para perceber e para enxergar que o Cristo ressuscitado está no meio de nós, se nós somos suas testemunhas. E o Espírito Santo vai nos fazendo enxergar, compreender essas coisas do alto. Nos vai dando todo esse dom para que nós possamos enxergar o Senhor ressuscitado e ser suas testemunhas. E dessa forma nós vamos compreender também a leitura dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos, quando em Icônio, pagãos e judeus, queriam apedrejar Paulo e Barnabé, e eles foram para Listra e Derbe, e ali justamente acabaram curando um paralítico, e as pessoas interpretaram aquilo que aconteceu como se eles fossem deuses. Aqui justamente nós vemos que os sinais acontecem como a cura do paralítico, mas as pessoas podem interpretar de maneira errônea. E aqui justamente a multidão exclamou no dialeto deles: os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, e aí queriam ofertar
justamente sacrifícios a eles. E eles, justamente, não, nós somos homens iguais a vocês, né? Quem fez tudo isso foi o Senhor. E por isso mesmo o salmo de resposta vai colocar: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que a igreja caminha na história. De um lado, vendo os sinais da ação do Senhor, encontrando com o Cristo ressuscitado, sendo suas testemunhas, vai deixando-se conduzir pela ação do Espírito Santo, e nos sinais que vai acontecendo, muitas vezes mal interpretados, a igreja vai anunciando que é o Senhor que deve ser da glória, que deve ser glorificado, no meio de tantas situações que existem, em que ela passa fazendo bem, como Jesus. Santa Catarina de Sena, no seu século, no seu tempo, bem de uma monja, uma religiosa, acabou também tendo todo o seu coração voltado para as questões da igreja da época, as crises, o problema do cisma, o Papa em Avignão, a questão da reforma da Cúria Romana, tantas questões dos costumes também. E ela, dentro da sua caminhada, tanto no convento como nas suas falas, foi fazendo a sua parte. Cada um de nós tem essa grande missão, poder cumprir a nossa missão de, no meio das confusões do mundo, da sociedade, de termos um encontro com o ressuscitado, de darmos a verdadeira interpretação aos fatos e ajudarmos a fazer crescer cada vez mais a igreja do Senhor no caminho correto, no caminho certo. No meio das confusões de ontem, de hoje e de sempre, nós somos chamados a nos espelhar, a olhar o exemplo daqueles que nos precederam na eternidade, como Santa Catarina de Sena, que hoje nós celebramos, e pedir ao Senhor que nos ilumine com a ação do seu Espírito Santo, para que nós cumpramos também a nossa importante missão nesse mundo confuso, complexo, dividido, tantas coisas que existem, para que nós proclamemos e anunciemos que é Jesus Cristo a quem nós anunciamos, é Ele quem realiza maravilhas. Nós guardamos a sua palavra, e nós o encontramos e nós o anunciamos que está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós e a nossa vida de salvação. Elevemos, irmãos e irmãs, a nossa oração a Deus nosso Pai, colocando diante dele os nossos pedidos. E a cada súplica apresentada responderemos: em vosso amor, atendei-nos, Senhor. Em vosso amor, atendei-nos, Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos, pelos presbíteros e diáconos, para que sejam fiéis à missão a eles confiada, nós vos pedimos. Em vosso amor, atendei-nos, Senhor. Por todas as nações e seus governantes, para que sempre promova o bem comum, a fraternidade e a paz, nós vos pedimos. Em vosso amor, atendei-nos, Senhor. Pelos idosos de nossas comunidades, pelos jovens e por todos aqueles que pediram ou necessitaram de nossas orações, nós vos pedimos. Em vosso amor, atendei-nos, Senhor. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos que creem em vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero cantar tuas canções de amor, te celebrar com minha vida, Senhor, anunciar tua beleza, testemunhar tua grandeza. Semearei tua palavra de vida, para que os homens encontrem tua paz, que teu amor nos transforme, para vivermos a tua vontade, Senhor, e me lançar em tuas mãos, para responder ao teu chamado. Me
e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da salvação que vos apresentamos na comemoração de Santa Catarina, para que, instruídos por seus ensinamentos, possamos com maior fervor render-vos graças, ó Deus vivo e verdadeiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas, com maior júbilo, louvai-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, os bispos auxiliares e eméritos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Catarina de Sena
e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde então espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me a vós inteiramente. Ah, não permitais que me separe de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. O alimento, Senhor, que recebemos nesta mesa celeste e que sustentou Santa Catarina até mesmo na vida do corpo, seja para nós penhor da vida eterna,
por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São Sebastião. Glorioso Marte São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro. Vós que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores de nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos dessa terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Nós estamos num ano muito especial com relação às vocações em nossa arquidiocese. Celebraremos daqui aproximadamente um mês o centenário da reabertura do seminário São José, que Dom Leme reabriu depois de alguns anos que foi fechado. Nosso seminário tem quase 300 anos, 285 anos de existência, e logo depois da República teve algumas questões da organização da igreja, acabaram fechando o seminário, mas foi reaberto há 100 anos. Estará entre nós o substituto da Secretaria de Estado, o arcebispo Edgar Penha Parra, para participar tanto no seminário como na catedral de 2 dias de festividades com os seminaristas, com os sacerdotes formados em nosso seminário, bispos também que virão no Brasil todo, que foram formados em nosso seminário arquidiocesano. E amanhã teremos também um evento, o acolitato de 13 novos seminaristas que receberão o acolitato lá no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa na Tijuca. Portanto, os passos vão sendo dados e pedimos a Deus pelas vocações. E esse último final de semana, no domingo, tivemos no seminário um encontro vocacional, estiveram presentes mais de 70 jovens participando da reflexão sobre a vocação e sobre o discernimento vocacional. Peçamos ao Senhor que sempre envie operários para a messe e que não falte ao trabalho os operários para evangelizar tanto a nossa cidade como também de enviá-los como missionários pelo Brasil e pelo mundo afora. O Senhor nos conceda sempre esse dom e essa graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, Senhor, a graça da vossa paterna bondade sobre o povo que vos suplica, para que pela vossa constante ação obtenha de vós, seu Criador e Redentor, a plenitude da salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Permaneçamos no Senhor e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Alegrai, exultai, ó Maria, Cristo ressuscitou. Alegrai, exultai, ó Maria, Cristo ressuscitou. Alegrai, exultai, ó Maria, Cristo ressuscitou. Alegrai, exultai, ó Maria, Cristo ressuscitou.